Os vertebrados são divididos em mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles. Peixes possuem um corpo bem adaptado às condições do ambiente, possuem um corpo hidrodinâmico que permite uma maior movimentação e um menor gasto de energia, apresentam nadadeiras e uma pele composta por derme e epiderme, apresentam também a linha lateral, que é um sistema que permite a decodificação do ambiente e propicia a busca por nutrientes, reprodução e proteção contra predadores, são ectotérmicos e possuem um sistema respiratório bem desenvolvido, especializado para uma alta frequência de trocas gasosas, formados pelas brânquias. As divisões desse grupo são os condrictes, formado por tubarões, raias e quimeras. Apresentam um esqueleto cartilaginoso, escamas placoides, boca ventral, válvula espiral que permite um maior contato entre o alimento e o trato digestório, o que resulta em um aumento na absorção de nutrientes. Sua flutuabilidade é devido ao fígado grande e rico em óleo. Possuem uma glândula retal que secreta os sais, reduzindo a diferença de tonicidade. Apresentam também as ampolas de Lorenzini, que servem para a detecção de campo elétrico. Realizam fecundação interna e são divididos em holocéfali, que são as quimeras, e elasmobranche, que são os tubarões e raias. Outra divisão são os osteichtes, que apresentam o esqueleto ósseo, opérculo, uma bexiga natatória que serve para armazenamento de ar, e a flutuação é baseada em quanto maior o volume da bexiga, menor a profundidade. E ele acaba se dividindo em outras duas classes, o do actinopterige e o do sarcopterige. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada uma delas. Actinopterige. Como representante está o cavalo marinho, a sardinha e o salmão. Apresentam raios ósseos sustentados por duas nadadeiras e por isso são chamados de peixes de nadadeiras saiadas. Sarcopterige. Nadadeiras suportadas por ossos semelhantes aos dos tetrapódios e se divide em Arquitinidae, que foram extintos até 38 e apresentam hábitos noturnos, carnívoros e ovovíparos, e Dipnoi, que são peixes pulmonados, ficam em água doce e apresentam pulmão. Agora vamos falar sobre a segunda classe, anfíbia. Eles falam que possuem duas vidas, pois apresentam dualidade ambiental, apresentada pelas diferentes fases da vida dos anfíbios. Possuem uma pele permeável formada por epiderme e derme. O sistema respiratório dos adultos apresenta estruturas pulmonares saculiformes. O sistema excretor nos adultos libera substâncias que exigem menos água devido à pouca quantia de água no ambiente terrestre. Apresentam glândulas paratoides, que possuem veneno, e as glândulas lacrimais e as pálpebras, importante para a sobrevivência desses animais. Apresentam fecundação externa e desenvolvimento indireto. São divididas em 3 grupos. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles. Gymnophiona. Como representantes estão as cobras secas. Não possuem membros locomotores. Apresentam um corpo alongado, metameria aparente, vivem enterrados ou em ambientes aquáticos ou em solo úmido e a fecundação é interna. Os machos possuem um órgão copulatório. Urodela. Como representante está a salamandra e o tritão. Apresentam um corpo alongado, 4 patas e uma cauda. São aquáticos ou terrestres. Realizam fecundação interna e ocorre a pedomorfose, que é um fenômeno que retém ao indivíduo adulto estruturas e características presentes durante o estado larval. E por último, anura, que é representado por sapos, rãs e pererecas. Não apresentam caudas, os membros posteriores são mais longos que os anteriores e usam os saltos para locomoção. A fecundação é externa em ambiente aquático. Uma característica deles é o coaxar, que é um som para marcar território, e também possuem o amplexo, que é uma característica deles, que é a posição da reprodução. O terceiro grupo dos vertebrados são os répteis, que pertencem ao grupo Amniota.
Apresentam pele seca, queratinizada e escamas. O sistema excretor é diferente para os aquáticos e terrestres. Os aquáticos excretam amônia ou ureia e os terrestres ácido úrico. Possuem um sistema nervoso bem desenvolvido e no sistema sensorial o órgão de Jacobson. Não compreendem um grupo monofilético. Eles pertencem ao clado Reptilia, que tem como característica principal uma estrutura craniana com fenestras temporais, conhecidos também assim como diapsida. E eles se dividem em Archosaura e Lepidossaura. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre cada grupo. Em primeiro lugar, temos o Testúdia, formado por tartarugas, jabutis e cágados. São aquáticos e terrestres, apresentam um crânio anapsida, o que é uma característica importante, pois é o único grupo que não é diapsida. Apresentam dentes substituídos por uma ranfoteca. O ciclo de vida é longo e a maturidade sexual tardia. Todos são ovíparos e não apresentam cuidado parental. Em segundo, temos o Squamata, formado por lagarto, serpente e anfibenídeos. É o grupo mais diversificado. Esses animais apresentam escamas e podem ser trocados através do processo de muda ou equidise. Os machos apresentam um hemipênis e a defesa é baseada na camuflagem, aposematismo, mimetismo batesiano e mulleriano. Temos também o crocodilo, formado por jacarés, crocodilos e gaviais. São predadores semiaquáticos, apresentam um corpo separado em cabeça e tronco e apresentam um revestimento corporal, uma armadura bem desenvolvida, formada por placas ósseas e recoberta por escamas. Sphenodontia, o mais diferente de todos, representado apenas pelas tuataras que, pelo que parece, apenas existem na Nova Zelândia. Apresentam uma fisiologia adaptada e apresentam também uma extrema longevidade. O quarto grupo é o das aves. Apresentam penas e asas. As penas ajudam na regulação da temperatura corporal. São endotérmicos. Apresentam uma glândula uropigiana, mas apenas os que nadam. Apresentam também ossos pneumáticos, que são ossos ocos. Apresentam a quilha ou carena e também o hálux, que é o primeiro dedo voltado para trás. Apresentam bico córneo desprovido de dentes, o papo, que serve para armazenamento de alimentos, e a moela para a trituração desses alimentos. A respiração é bem desenvolvida com sacos aéreos, a excreção é de ácido úrico, eles realizam frequentes migrações e são ovíparos e apresentam fecundação interna. São divididos em dois grupos, carinatas, formado, por exemplo, pelo pinguim, conseguem voar e apresentam carena. Já os ratitas, formados, por exemplo, pelas emas, não conseguem voar e são chamados de aves corredoras, pois muitas delas conseguem alcançar velocidades muito altas. E por último, temos os mamíferos. Apresentam apenas a fenestra temporal em seus crânios. São chamados de grupo mamália devido às glândulas mamárias. Apresentam também glândulas sudoríparas e sebáceas. O corpo é revestido por pelos. Apresentam panículo adiposo. São endotérmicos. A regulação da temperatura se baseia no seguinte: quando a temperatura aumenta demais, as glândulas sudoríparas ajudam a suar, o que regula a temperatura. E quando fica muito frio, os órgãos se contraem para que haja mais movimentos e assim que aumente o metabolismo, aumentando também a temperatura corporal. Alguns passam pelo período de hibernação. Eles apresentam heterodontia, que são dentes diferentes e especializados em funções específicas. Alguns mamíferos são chamados de ruminantes e possuem o estômago dividido em 4 partes: pança, barrete, folhoso e coagular. A digestão termina no intestino. O sistema respiratório tem uma novidade, o diafragma. Eles excretam ureia e apresentam o maior cérebro dentre todos os vertebrados. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada grupo. Monotremata. Como exemplo, o ornitorrinco. Eles têm a deposição dos ovos e são desprovidos de mamilos. Assim, o conteúdo das glândulas mamárias sai pela pele e escorre no corpo, chegando assim aos filhotes. Marsupialia.
formado por exemplo, canguru, gambás e koalas. Tem a presença de mamilos, apresenta um período intrauterino curto e o desenvolvimento embrionário é concluído em uma bolsa matéria, chamada de marsúpio. E por último, euteria. São mamíferos placentários. A placenta é presente durante todo o desenvolvimento embrionário. São divididos em afroteria, como por exemplo o elefante, que é um representante, Chernátira, como por exemplo a preguiça, Euarchaeodoglires, como por exemplo o coelho, e Lauraceateria, como por exemplo a girafa. Espero que meu resumo sobre os vertebrados tenha te ajudado a estudar. Eu sei, são muitos nomes e muitas informações, mas é muito importante entender este nosso mundo muito diversificado, não é mesmo? Até o próximo vídeo. Beijos do blog da Bia!